Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, já tô com saudade das nossas aulas, viu? Mas eu vim agora aqui pra gente conversar um pouquinho das dúvidas de vocês, que alguns me mandaram pela plataforma, sobre os deuses, as divindades romanas e gregas e sobre a religião egípcia, certo? Vamos começar pela religião greco-romana, ok? Primeiro, eles eram antropomórficos, deuses antropomórficos, politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Como é que esses deuses estavam organizados? O que eles imaginavam? O que a mitologia grega falava, grega e romana falava sobre o surgimento do mundo, o surgimento do homem, do ser humano? Bem, prestem bem atenção. Vamos começar, vou retornar para vocês a história de quem? De Epimeteu e Prometeu, que foram as pessoas que deram fogo para os seres humanos. O que aconteceu? Vou relembrar rapidamente essa história. Zeus criou o mundo, não é? Criou tudo, porém precisava povoar a terra, né? E colocou essa responsabilidade para Prometeu, junto com seu irmão Epimeteu. Eles primeiro fizeram todos os animais e começaram a distribuir força, as garras, coragem, rapidez, capacidade de nadar, capacidade de voar. E precisava dar alguma coisa ao ser humano, que foi o último ser que eles criaram. Não tinha mais nada. Então, Epimeteu e Prometeu resolveram roubar o fogo para dar aos seres humanos, e assim eles fizeram. Roubaram o fogo que pertencia aos deuses e deram aos seres humanos. Porém, Zeus descobriu, resolveu puni-lo, pegou Prometeu e levou até um monte. E lá nesse monte ele ficou amarrado e ele ganhou um rápido, não é? Castigo de 30.000 anos, onde ele tinha o seu fígado devorado durante o dia. À noite ele dormia, o fígado regenerava e depois ele tinha o fígado devorado novamente. Sobre o mundo, o que a religião grega fala? Que o mundo tinha suas extremidades achatadas, sendo que qualquer navegante que fosse pegar o oceano, que entrasse no oceano, ele ia chegar no final e lá existia um monstro que iria devorá-lo. E quem tinha colocado esse monstro lá? Poseidon, que era o deus dos mares e dos oceanos. E ele colocava justamente para que ele fosse o único dominador dos oceanos. Aonde que a mitologia grega dizia que os deuses viviam? Eles estavam no Monte Olimpo. Nesse Monte Olimpo estava o panteão. O panteão seria o quê? O grupo de deuses. Os deuses conviviam, tinham características, como eu falei para vocês, humanizadas, não é? Figura, a imagem humana e os sentimentos humanos de raiva, de tristeza, de vingança, tanto que é muito comum se ver na mitologia grega as histórias contando uma ação dos deuses gregos em relação aos seres humanos, tá? E essa relação que eles tinham com as divindades, certo? Outra coisa bem interessante das divindades romanas é que os romanos eles desenvolviam um pensamento de que as pessoas que morriam, os familiares, os parentes que morriam, eles se tornavam divindades. Então, eles passavam a fazer o que eles chamavam de cultos domiciliares, que eram os cultos do lar. Eram pequenas casinhas, não é? Que eles colocavam bonecos, miniaturas, bonequinhos, dentro dessa casinha de cada familiar falecido. E assim eles faziam esse culto domiciliar. Bem, basicamente é isso dos romanos. E dos egípcios? Qual é a característica dos egípcios? Diferentemente dos romanos, os egípcios eles cultuavam divindades que tinham formas antropomórficas, antroposomórficas e zoomórficas, ou seja, eram
deuses com características metade ser humano, metade animal, ou só ser humano ou só animal. Então, essas divindades egípcias, elas tinham uma figura muito importante, que era uma figura tanto política quanto religiosa, que era a figura do faraó. Quem é o faraó? O faraó era o rei egípcio, que era considerado pela população como um deus encarnado na terra. Então, o faraó tinha um tratamento mais especial, porque ele era considerado um deus encarnado. Isso fazia com que ele tivesse uma preparação do seu funeral diferente dos outros. O faraó, ele era colocado numa pirâmide com todos os seus bens. E essa pirâmide, ela era construída para quê? Para guardar ele lá dentro, depois que ele fosse embalsamado, ele era colocado dentro da pirâmide, num local aonde fosse possível bater sol durante o dia inteiro. Então, eles faziam pequenas perfurações no teto da pirâmide e em direção do corpo embalsamado do faraó. E ali o sol bateria o dia inteiro para iluminá-lo, né? E para conservar o corpo. Já a população, os outros, sem ser o faraó, eles tinham uma outra concepção de vida depois da morte. O que eles imaginavam que acontecia? Que existia um livro chamado Livro dos Mortos e uma cidade chamada Duat. Essas duas situações, o que acontecia? Quando uma pessoa falecia, ela ia para o tribunal. Nesse tribunal existia Horus, que era o deus que estava ali para fazer junto com Anubis, e lá ele tinha mais 14 deuses que fariam julgamento diante daquele tribunal. Então assim eles faziam, retiravam o coração, pesavam junto com uma pena. Se o coração pesasse mais do que a pena, ele teria sua cabeça, né? O falecido teria a cabeça devorada. Mas se o coração pesasse menos do que a pena, ele poderia seguir adiante na sua viagem pós-morte em direção da cidade chamada Duat, que era a cidade onde eles ficavam depois da morte. Bem, no Egito se pensava dessa maneira. Lógico, hoje em dia já existem outras religiões dentro do Egito. Porém, naquele período, o que dominava realmente era o politeísmo. Algo que é bem importante da gente lembrar é que qual a diferença entre essas divindades gregas, romanas e egípcias? Que na Grécia e Roma, as divindades elas eram totalmente características humanas. Já no Egito, não. Ele tinha outras características que eram além do ser humano. Eram características sobrenaturais, totalmente sobrenaturais. Não é? Tanto na sua característica física, quanto na sua capacidade do que eles poderiam ou não fazer. Uma coisa que é bem interessante também dentro dessa situação é que, com o passar dos anos, as divindades elas passaram a ter uma outra função, que era mais alegórica, que era o quê? Contar as histórias e remontar o que deveria acontecer. Bem, como eu relembrei agora para vocês, se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, nós temos 2 contatos. Quais são? Vocês podem ou colocar questionamento no fórum, ou aguardar para a nossa webconferência, que essa semana, né, nós teremos. Durante a aula, no dia da nossa aula, nós teremos 30 minutos para que a gente possa conversar sobre as dúvidas de vocês ainda sobre essas situações da religião grega e egípcia. Então, anotem, assistam mais vídeos, releiam o texto. Como eu falei, não é um assunto complicado, mas se prendam apenas no aspecto religioso, não no aspecto histórico. Tudo bem? Então, assim fica resumido um pouquinho aí do que a gente viu nas religiões greco-romana e egípcias. Beijo, tchau, tchau!